que nós e vocês, ouvintes, hoje, aliás, temos um dia aí cheio de notícias. Uma notícia que chegou agorinha, foi trazida pelo nosso produtor Vitor Lopato, né, Cris? É sobre uma novidade em relação a pacientes com a Covid-19. Permitida a visita familiar e também a visita religiosa no estado de São Paulo. Vamos então entender um pouquinho o que está por trás dessa discussão. A gente vai conversar agora com o deputado estadual, Tenente Nascimento, do PSL, que foi o autor dessa proposta. Muito boa noite para o senhor, deputado. Bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos os ouvintes aí da Bandeirantes, do qual eu sou fã incondicional desde a minha tenridade Bandeirante, né? Desde do primeira hora. Realmente tivemos a oportunidade de, nesse momento, apresentar, dentro do projeto Covid, do 350, duas emendas importantes. E uma delas foi a emenda da visita virtual ou presencial religiosa, e também a visita aos familiares, porque havia um impedimento de até a visita familiar nos hospitais de campanha, enfim, para ter as informações dos seus familiares. Eu, inclusive, fui vítima disso, mas eu consegui, através de uma condição, na iniciativa privada, fazia o celular e lá eu consegui falar com o familiar. Aliás, foi as últimas palavras, porque eu falei com ele às 10h30, o sobrinho. Aliás, meus filhos falaram, e quando foi às 6 horas da tarde, ele veio a falecer. Mas, pensando nisso, nós colocamos esse projeto da visita virtual. E, para nossa surpresa, foi aprovado, foi sancionado, não só a visita virtual para os capelães e também para os familiares, como a presencial, e para que os hospitais, para que as unidades de saúde também colocassem em seus departamentos os tablets e também as condições, até para a visita presencial, que então estava até sendo prejudicada para as pessoas de uma maneira geral. Então, nós estamos muito felizes porque andamos um pouco, poucas pessoas tinham esse acesso, não vou no hospital, tem contaminação, enfim. Então, ele foi aprovado e sancionado hoje pelo governo do estado. Ô deputado, tá tendo buzinaço, um apitaço aí onde o senhor tá, é isso? Tá tendo um buzinaço aqui, tá sim, tá. Realmente tem um pessoal que estão fazendo aí sobre a questão do impeachment. Eu ainda procurei um outro local, porque eu estou no gabinete. Não, embora de uma maneira... Tô perguntando para o senhor reportar, assim, inclusive, para a gente a manifestação, é por isso que eu tô te perguntando. São algumas pessoas que estão lá fazendo esse barulho. Nós estamos trabalhando com as medidas protetivas de segurança, o gabinete é virtual, mas nós estamos trabalhando aqui diuturnamente. Não paramos não, viu? Ô tenente, deputado Tenente Nascimento do PSL, deputado estadual aqui de São Paulo, como que se aplica essa proposta que foi aprovada, essa proposta do senhor que foi aprovada pela Assembleia? Quais mecanismos de segurança que poderão ser usados? Eu pergunto isso, deputado, porque visita presencial a gente não tem nem mesmo entre familiares e pacientes no hospital, né? Como que será possível aplicar medidas de segurança para os familiares, né, que terão contato com esses presos e dessas pessoas que inclusive vão entrar no sistema carcerário, né, e poderão ter contato com outras pessoas levando o vírus lá para dentro, enfim. Como que poderia ser feito isso? Não, o nosso projeto ele vem atender a visita no geral, não fala de presídios também, mas principalmente, as questões familiares, no trâmite normal, não seria ainda aos presídios, e sim nos hospitais, pessoas, né? As famílias, aos hospitais, hospital de campanha, enfim, essa visita normal que foi também impedida, entendeu? O que nós falamos? Como nós apresentamos o projeto, nós falamos de uma maneira assim, virtual, principalmente virtual, que fosse disponibilizado ou celular ou um tablet lá dentro da UTI e que um assistente social ou que alguém possa dar informações reais, informações, olha, o paciente está assim, está melhor ou não está numa condição grave. Porque o que acontece,
a todos os nossos ouvintes. Nós tivemos caso perto de nós, dos nossos familiares, em que internou-se lá a pessoa e ficou 15 dias sem ter a informação. E só recebemos a informação quando traga o documento ou vem até aqui. Você já sabe quando é para levar o documento e trazer uma vestimenta, ou vestimenta não, porque isso não é possível fazer, mas trazer o documento, você já sabe que é o pior. Então, em algum momento, você tem que dar a informação real para o familiar. E nós descobrimos que aquela pessoa, né, que esse familiar que eu estou falando, queria ser cremado porque ela escreveu num papelzinho e colocou na bolsa. Então, em virtude de tudo isso, nós aprovamos esse projeto, essa emenda, que foi sancionada, e que o hospital também eles têm que melhorar. Nós não estamos fazendo de tudo para o Covid, para dar uma atenção às famílias. Então, para ir ao hospital, só aquelas pessoas que fizerem assistência e que o hospital tenha a condição de dar uma EPI para esse familiar. Mas o objetivo principal é que você possa, se não entrar, pelo menos falar com o seu familiar, falar com as pessoas através do tablet ou através do celular, com o acompanhamento de um profissional de saúde, para que não fique dúvidas daquilo que ele está recebendo ou ter aquela particularidade com o familiar. Eu consegui falar com algumas pessoas, eu consegui falar com alguns amigos, via, né, o FaceTime, né, que nós falamos aí, e aumenta a autoestima, a pessoa se anima e dias depois, em alguns casos, saiu do hospital. Então, o que vem a fazer essa proposta que foi aprovada é exatamente para minimizar e ter uma palavra, né? Porque a capelania também não é uma importante missão que tem os nossos missionários de visitar os hospitais, tendo sido impedido por causa da pandemia, todos nós estamos contribuindo, possa também levar uma palavra amiga no momento de tanta dificuldade de um momento como esse que nós estamos passando. Deputado, então só para ficar claro, que acredito que isso mexe muito, especialmente com aqueles ouvintes que estão aqui do outro lado do rádio e estão com algum familiar que está internado e que está precisando realmente de restabelecer esse vínculo um pouco mais forte, que gostaria de receber uma visita, né? O que foi sancionado trata não só dessa possibilidade virtual, mas também da visita presencial. É isso? Exatamente. Okay. Não só trata da virtual, mas também presencial. Ele foi melhorado, né? E tem alguma restrição, por exemplo, o visitante, ele precisa apresentar um teste negativo para o coronavírus, vai ter limitação no número de visitantes, porque o que tem que ficar claro nessa nossa discussão é que, num primeiro momento, que acabou se estendendo ao longo de todos esses meses de quarentena, se suspendeu a possibilidade de se ter essas visitas nos hospitais como uma maneira de proteção dos próprios visitantes, né? Porque o ambiente hospitalar, e a gente está vendo esse cuidado muito forte feito pelos próprios profissionais de saúde, é um ambiente dos mais arriscados que se tem para se ter esse contato com o coronavírus, né? Então é uma maneira de proteção do paciente, mas uma maneira de proteção também dos familiares, dos entes queridos desse paciente, e a gente entende esse outro lado, né, dessa necessidade de se ter um vínculo melhor, da dificuldade que há, por exemplo, dos familiares não terem condição de ter contato com o paciente, estarem recebendo ligações do médico, e às vezes uma coisa muito protocolar, sem muito detalhe, né? E aí se ter notícias somente dessa forma. Mas eu queria que o senhor esclarecesse se há ou não esses critérios, o que deve ser feito em relação também à limitação do número de pessoas que podem circular pelos hospitais. Isso já está estabelecido nas normas, né? Tanto do Ministério da Saúde como a OMS. Ao entrar no hospital, você tem que verificar se a pessoa realmente... É o que nós estamos fazendo hoje quando você vai a um shopping, quando você vai em algum lugar aí na flexibilização. O que acontece? Ver se a pessoa não tem sintomas, se não está febril, se tem uma atividade, ou seja, acima de 60 anos. Todas as normas estabelecidas já para flexibilização também já estão estabelecidas dentro dos hospitais.
E aí precisa, assim, o familiar, não, eu gostaria, o hospital, ou a hospital de campanha, tem que disponibilizar realmente uma EPI e também verificar da questão da presença, se tem a condição presencial, entendeu? Isso aí é uma maneira melhor que você tem para atender e dar a informação real aos familiares. Então, o hospital vai dizer sim, ele está com todas as prerrogativas de direito e segurança para que as pessoas que quiserem fazer a presencial, e também o hospital vai estabelecer as normas para aquela visita ou não. Em não tendo as condições da presencial, você imediatamente faz um link e fala dali mesmo com a pessoa na virtual. Então, essas normas de segurança nós temos que nos assegurar, e até o próprio familiar. Não adianta eu chegar lá, tenho mais de 66 anos, ou tenho uma morbidade, ou tenho alguma doença pré-existente, ou então está com algum sintoma já daquela enfermidade, então não tem a mínima condição. Há de se convir de que a pessoa tem que estar dentro das normas estabelecidas no Ministério da Saúde, enfim, todas que nós estamos vendo no Covid. Mas, deputado, e a virtual veio complementar. O deputado, mas essa possibilidade de visitas não abre um precedente perigoso? Porque uma vez que se coloca nas mãos do hospital, dos profissionais de saúde, delimitarem quem pode ou não entrar num estabelecimento médico para visitação, entendo, a gente sabe que esse momento é muito delicado para o familiar e gera muita questão emocional, aí o emocional está aflorado. Isso não pode, numa eventualidade de ter negada a entrada de um familiar dentro de um centro médico, isso ter um efeito reverso, gerar uma comoção tamanha que gere problemas, inclusive de violência para as equipes que atendem essas pessoas, porque pode provocar casos de revolta desses familiares que não vão ter o direito deles atendidos porque não vão poder visitar o paciente. Não se cria uma dificuldade maior para esses profissionais que já estão tão envolvidos numa questão tão delicada? Eu te falo o seguinte, o pessoal hoje, nós estamos tomando consciência de que nós temos que tomar as medidas protetivas. E o familiar, quando chega, isso já acontece. Tem alguns casos que o familiar, ele às vezes nem se preparou para isso. E no começo da pandemia, nós tivemos alguns casos mesmo, vou falar novamente aqui do meu familiar. Ele foi lá, ele foi positivado. Ele, um irmão, a esposa dele e o pai que estava hospitalizado e o irmão que havia trazido a infecção para dentro de casa. Nós perdemos 2 familiares. Perdemos o meu cunhado e o meu sobrinho. E os demais todos foram positivados. Porque eles iam desordenadamente, sem nenhum princípio de segurança, sem nenhuma norma estabelecida. A partir do momento que estamos fazendo um apelo, campanhas aí importantes, tanto no rádio, na televisão, a mídia, vocês, no geral, têm ajudado muito a informação que um paciente chega lá e criar um desconforto, não acredito nisso, não. Eu acredito pelo contrário. Eu falo, olha, não vai poder você entrar por causa de você não ter a condição protetiva necessária, mas você vai poder falar lá com o seu paciente, ou poder falar com o assistente de saúde, ou com o médico, ou com o assistente social, como está o seu familiar, entendeu? Então, isso só vem ampliar e ajudar. Não acredito que haja, até porque eu não soube de nenhum caso de resistência ou de alguma violência no caso. Pelo contrário, nossos profissionais de saúde, nossos assistentes sociais, nossos policiais estão todos na rua sem poder ter essa condição da quarentena e atendendo, em alguns casos, atendendo prontamente. E eu acredito que o familiar, quando recebe uma informação importante ou que pelo menos viu via vídeo o seu familiar, ele vai sair de lá pelo menos satisfeito e não vai criar esse tipo de situação. Eu não vejo por esse caminho. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, autor dessa proposta que autoriza a visitação de familiares e também visitas religiosas a pacientes com Covid-19 internados aqui no estado. Deputado, muito obrigado pela atenção conosco, pela disponibilidade conosco aqui do Bastidores do Poder. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês, a Rede Bandeirantes, que vocês estão fazendo um papel importante nessa pandemia com a informação. Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima, deputado. Muito obrigada. Boa noite. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Agora